Alô, alumigo, alô, alumiga do professor Daniel Vícola, bem-vindos à nossa VDD, a nova VDD que está de casa nova, aqui, canal Ponto de Encontro com o professor Daniel Vícola. Na nossa segunda edição, vamos tratar de dúvidas referentes à ortografia. A primeira dúvida é a seguinte: professor, qual é o melhor método para se memorizar a grafia de um termo, a ortografia de um termo? Lembrando que ortografia quer dizer escrita correta, portanto, é pleonasmo eu dizer correta ortografia, basta que se diga ortografia de um termo. Pois é, como é que eu memorizo a ortografia de determinados termos que costumam aparecer com certa frequência nas provas? Se você reparar, algumas matérias, alguns materiais utilizados para estudo trazem o assunto ortografia organizado por meio de tabelas. E nessas tabelas você encontra a grafia de alguns termos considerados problemáticos ou facilmente confundidos na língua portuguesa. Por que esses materiais fazem isso? Porque, minha gente, em relação à ortografia, eu sempre disse a vocês nas minhas aulas, vou continuar repetindo: ortografia é a escrita correta do termo, e a escrita de um termo está essencialmente relacionada a quê? A nossa visão, a nossa memória visual. Ou seja, estou falando daquele recurso, você está lá no meio da prova, escrevendo alguma coisa, bate a dúvida, espera, é com X ou CH? Você vai lá no cantinho, escreve de um jeito, escreve de outro, bate o olho em um, bate o olho em outro, e aí toma a sua decisão. Quem nunca? Quem nunca fez isso que atire a primeira borracha? Pois é, minha gente. Por que a gente faz isso, hein? Por que a gente não confia naquela imagem mental que nós temos da palavra? Porque os nossos olhos precisam participar desse nosso processo de escolha em relação à ortografia. Sabe por quê? É por aquela sensação que justifica o recurso do escreva assim, escreva assado e daí decido. Quando o olho bate numa palavra esquisita, né, o nosso cérebro já opa, né? Alerta vermelho, tem alguma coisa estranha aí. Pense, vou dar um exemplo bem basicão para você sentir na pele o que eu estou falando. Pense na palavra caixa, ok? Eu sei, você sabe que caixa é com X, certo? Mas imagine agora, ou escreva aí no papel, a palavra caixa com CH. Dói, grita, não é? Parece até que o olho, né? A gente faz assim porque a gente custa acreditar naquele erro, não é tão crasso, de ortografia. Por quê? Porque os nossos olhos já se habituaram com várias ocorrências da palavra caixa com X. É por conta desse nosso estranhamento visual que muitas vezes nós caímos em algumas armadilhas. Por exemplo, agora um exemplo já não tão óbvio, um exemplo polêmico. Pergunto para você, como é que se escreve a palavra mussarela? É aquela gostosinha que a gente come com presunto junto no pão. Mussarela, a boa e velha mussarela, como é que se escreve? Você vai me dizer, professor, mussarela é com 2 S's. E não. Mussarela não é com 2 S's. Mussarela, pasme você, é com C cedilha. Assim, mussarela, ok? Com C cedilha. Aí você vai dizer, poxa, meu mundo caiu, calma lá, peraí, em todas as tabelas, lá na pizzaria onde eu compro, tá escrito com 2 S's, professor. Pois é, chega no cara, no dono da pizzaria e fala, se eu te apontar um erro no seu cardápio, você me dá um descontinho na pizza? Pode ser uma boa tática, porque sim, minha gente, mussarela é com C cedilha. Mas peraí, professor, então por que eu encontro tanta mussarela com 2 S's? O mundo está equivocado? Gente, existe uma coisa na língua chamada consagração pelo uso. O que é consagração pelo uso? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? Eu tanto vejo a palavra escrita daquela forma que quando eu aprendo que não é aquilo,
eu fico absolutamente frustrado, né? Difícil de convencer as pessoas. Mas pegue um dicionário, consulte o dicionário mais próximo de você e ele vai lhe garantir que eu não estou mentindo. Aliás, jamais faria isso para você, meu alumigo, minha alumiga que me assiste em casa. Mussarela é com C cedilha, e aí a gente fica meio que sem saber o que fazer. Então calma, primeira coisa, respire fundo, né? Volte ao seu centro, reequilibre-se, reordene-se e vamos lidar com a ortografia. Qual é o melhor método então? As pessoas me perguntam. É a memorização visual. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais você tiver contato com a grafia das palavras, mais você vai memorizar. Uma outra coisa, muitas vezes em inbox no Facebook, as pessoas me perguntam assim: professor, o que significa a palavra X? Professor, o que significa a palavra Y? Professor, o que significa a palavra pá? E aí eu fico pensando, gente, tem um dicionário para isso, não precisa da ajuda do professor. Naquilo que vocês mesmos puderem se ajudar, criem, condicionem o hábito de ajudarem-se, ok? Por quê? Porque a consulta ao dicionário promove benefícios, sobretudo para quem? Para quem o consulta, para você que me assiste aí do outro lado. Cada vez que você abre o dicionário para consultar o significado de uma palavra, a escrita de uma palavra, a divisão silábica de uma palavra, todas essas informações estão lá no dicionário. É você que está usando o dicionário só para procurar o sentido, ele serve para muito mais. No caso dos verbos, o dicionário indica a conjugação, indica se é verbo regular ou irregular, né? Enfim, o dicionário é uma ferramenta importantíssima de estudo, tá? Então você precisa ter sempre um bom dicionário, ainda que seja um daqueles pequenininhos, não importa, mas tenha um bom dicionário e atualizado segundo a reforma ortográfica, por favor, isso é indispensável, ok? Porque a partir de 2016 a reforma fica valendo pra valer, né? Então ela vai ser cobrada nas provas, ela vai ser assunto de questões, você precisa se habituar a ela, ok? E comece a acostumar os seus olhos com as novas grafias. Vejam, algumas vão nos doer a partir de agora. Imagine tirar o acentozinho agudo da palavra ideia. Fica estranho, né? Tira da jiboia. Professor, escreva ultra romântico, tudo junto com 2 R's. Pois é difícil de se acostumar quando a grafia das palavras muda. Por isso, a sua memória visual tem um papel fundamental no aprendizado da ortografia. Por que eu estou falando da memória visual? A regra não vai me ajudar, professor? Eu digo, vai, mas pouco. Por quê? Porque a ortografia tem muitas regras e também tem muitas exceções. E é nesse ir e vir de regras e exceções que, pessoalmente, eu recomendo a você: treine a sua memória visual quando o assunto for ortografia. Mais do que saber a regra, é preferível que você escreva corretamente. Isso sim é uma economia de tempo. Aprenda a grafia correta dos termos. É isso que vale na hora do vamos ver. Tudo bem? Deixo então o meu grande abraço a você e já aguardo você, alumigo, alumiga, na próxima edição da nossa nova VDD. Um grande abraço, até lá! Não se esqueça de compartilhar o vídeo, tudo bem? Conto com a sua ajuda. Tchau, tchau!